Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é basicamente a pergunta guia do nosso episódio de hoje. Vocês acham, Natália e Gabriel, meus companheiros, Nós. lá em 2018, teve as eleições para presidente, né? E nosso não tão querido ex-presidente chegou ao cargo. Caso ele não tivesse se tornado meme, vocês acham que ele teria sido eleito, teria chegado onde ele chegou? Pô, na minha opinião, eu acho que não. Porque, ok, eu já vejo que tinha uma tendência contra o PT e tudo mais, e Dilma tinha recebido impeachment, que eu não vou adentrar muito se foi justo ou não, mas eu acho que a popularidade do nosso não querido não teria chegado ao ponto que chegou se não fosse os memes. Eu acho que através de memes, através das imagens, através dos stickers, é que todo mundo ficou sabendo desse cara, desse palhaço, assim, e de todas as coisinhas que ele estava fazendo pra tela, sabe? Pois Então, é, acho que ele não teria conseguido. sim. E tu, Nath? Eu acho também que ele não seria eleito, mas por uma coisa de um conjunto de fatores. Também eu relevo essa coisa dos memes, porque, como a gente sabe, a população brasileira é em grande parte de jovem e adulto. Então, e os jovens também, eles eram praticamente alheios à política. Assim, eles não ligavam tanto quanto geralmente se deve ligar. E aí, os memes foi uma forma de alcançar esse público, né? Que não tinha tanto engajamento com política. Só que Sim. foi alcançado de uma forma meio, digamos assim, ruim. Eu particularmente também acho e prefiro acreditar, na verdade, que se não fosse isso, ele também não teria chegado onde ele chegou e a gente não teria passado por um tanto de coisa. Mas enfim, né? Por que a gente tá falando de política aqui no podcast sobre Black Mirror e comunicação? Quem vai contar? Porque hoje, meus amigos e ouvintes, a gente vai falar do episódio mais inserido nessa bolha em Black Mirror, o Momento Valdo. Essa bolha de episódio, essa bomba de episódio, é que muita gente acha irritante, mas aí que tá um dos pontos chaves dele, né? Sim, inclusive, eu não sou o maior fã de Momento Valdo. Eu acho que a mensagem é muito na cara e a forma que muita gente não gosta é a forma que eles representam como memes são expandidos, como a população parece muito cega e só, porque é engraçado, vou votar. Inclusive, acaba lembrando de outra teoria da comunicação, mas que a gente não traz nesse episódio, que é a da agulha hipodérmica. Enfim, mas eu acho que a mensagem é bem passada, e eu acho que é cada vez mais relevante e mais verdade. Então, o objetivo de passar uma crítica social que nem todos os episódios de Black Mirror têm, funciona muito bem. Acho que sim, Já concordo. falei tanto, mas de início a gente tem que dar aquela refrescada na memória da galera que estiver nos ouvindo aqui. Então vamos lá, vamos fazer o recap de Momento Valdo. Valdo, aqui é um episódio Cheiro em Torno, na verdade é um personagem, né? É um urso de pelúcia animado, dublado apenas pelo comediante Jamie. É quase como um filtro que ele atua e fala e o personagemzinho aparece. Jamie faz um quadro de programa de TV de comédia, com um humor britânico meio duvidoso, vamos dizer assim. Pois é. E o Aldo é uma figura completamente caricata, né? Ele fala palavrão, faz piadinha imprópria, ele provoca as pessoas. É basicamente uma versão parodiada daqueles desenhos infantis educativos, só que claramente para adulto. Mas o ponto do episódio é justamente quando o quadro do Aldo zoando um candidato a parlamentar, um carinha que se chama Monroe, viraliza no Twitter, né? No Sempre falecido o Twitter, né? Sempre. Sempre o X, maldito Sempre. X. Então, e aí, a partir desse feedback, que a produtora tem a ideia de dar um programa próprio ao Aldo. Só que eles acabam colocando o Valdo
para pegar no pé do Monroe ao vivo, enquanto ele está fazendo a campanha e tal, né? E nisso, o Valdo, lembrando que o personagem que dubla ele é o Jamie, assume uma postura de candidato para continuar no hype da mídia. E daí para frente, o Urso sem filtro, o que é irônico falar sem filtro, já que ele literalmente é um filtro, É um filtro. participa de entrevistas. Ele concorre com os outros candidatos e ganha até uma campanha sem se afiliar a nenhum partido. E tem aquele slogan, né? Vote em Valdo. Grandíssimo slogan. E grande slogan. A questão é que ele tá ali por puro ibope, puro hype, porque a intenção não era aquela. Era só se manter um tempo suficiente como relevante até que o show do Valdo fosse lançado, né? Tá. Lembrando a vocês de alguém, gente, alguma coisa, alguma situação de um candidato padre de festa junina e tal? Rapaz, vou dizer nada. Mas fora esses que você comentou, lembra também até o Tiririca aqui no Brasil, que é um candidato meme, que se candidata puramente pelo personagem. Não sei nem como ia funcionar com o político. Bom, ainda mais que depois o Valdo é tirado do Jamie quando ele para de querer promover essa questão toda, depois da produtora achar que é uma boa realmente seguir com esse rumo político, né? Ele discorda e começa a sabotar o Valdo, mas acaba até sendo espancado e demitido. Mas o personagem continua. O que é interessante. O personagem continua, mesmo o dublador tendo saído, a imagem era só o Valdo. Uhum. Sim, sim. Por quê? E isso porque o personagem ali criado deu lucro, né? Deu visibilidade, possibilidade de merchandising, audiência para a produtora. Tudo isso é algo que, na verdade, a gente vê muito sendo abordado em duas teorias da comunicação, que eu digo que são bem próximas ideias, mas são distantes entre si em questão de tempo, que são a teoria empírico-experimental e a teoria crítica. Pois é, e se a gente começa a falar pela coisa da empírico-experimental, pense no nomezinho difícil de falar. Tem pontos dela que falam justamente sobre componentes comunicativos. Ou seja, tudo aquilo que vai estar envolvido no processo de passar e receber uma mensagem. E um dos componentes é o feedback, né? Como ele pode moldar a forma que o emissor da mensagem pode passar as próximas para o público. E é exatamente isso que acontece, inclusive, quando o Waldo começa a bombar no Twitter depois de ter zoado o Monroe na TV, sabe? Chega um cara da rede ali pra falar que o Monroe quer processar eles por causa disso, mas ele simplesmente não fica preocupado, o Jamie fica preocupado, mas o cara chega lá e diz, não, isso é boa publicidade, porque no Twitter ninguém para de falar do Waldo. E aí, a partir desse retorno, né, desse feedback, que eles criam a ideia do programa solo pro Waldo. E já criam até um app de filtro pra galera que quiser baixar pra brincar de ser ele e tal, porque o Aldo foi viral. Isso até me lembra aquele filtro do Talking Tom, comparando, Sim. né? E é a partir dessa viralização que os caras simplesmente meteram ele no meio da política, sabe? E esse é o ponto de que a parte da teoria crítica da galera ali da escola de Frankfurt traz que agora não tem mais discernimento e separação entre o que é produto, um entretenimento, coisas de consumo, para o que é cultura, espaço sociocultural, política em si, né? E isso tudo se mistura e se torna um produto cujo objetivo é o quê? Lucro. Money. Exatamente, né? Dinheiros, muitos dinheiros. E dinheiro. E tem o fato de o Waldo representar muito bem essa fusão da política com a ideia do consumo. Ele traduz bem essa coisa de que a política, uma das coisas mais sérias assim do nosso meio social, simplesmente virou mais um circo, uma forma de lucro e de entretenimento para as massas. E todo esse cenário na série surge justamente de meios de comunicação de massa, né? Inicialmente na TV, depois de uma rede social, que o cara simplesmente virou um meme. Depois tem um discurso ali meio indignado e reacionário,
viram que dá para ganhar lucro em cima de ser politicamente incorreto, e depois ele estava lá sendo de fato votado pelo povo que se identificava com aquilo, ou que simplesmente se divertia. Um absurdo. Tem até uma hora em que o produtor tá falando com o Jamie e diz que o Waldo atraiu os jovens que só querem saber de filmes e piratas, filmes piratas e tênis, sabe? Ou seja, que ele conseguiu alcançar outro público que não se interessaria pela política normalmente, né? E só que no fundo, o Waldo não tem discurso nenhum. Ele não defende nada, é literalmente só um personagem. E essa coisa da mensagem dele ser super rasa, baseada em ofensa, em atacar os outros candidatos, simplesmente prova aquela coisa de que literalmente baixar o nível de complexidade da mensagem é uma coisa que a gente tem ali na teoria funcionalista, né? Mas essa teoria a gente vai abordar em outro episódio. Enfim, é uma coisa eficaz e atrativa ao público ter essa coisa de um nível de baixa complexidade. E assim, galera, é algo que a gente observou muito nas últimas eleições, principalmente nos debates, né? Sim, toda vez que tinha os debates eram memes e mais memes gerados nos debates. A gente pensando que é engraçado na espontaneidade, vendo debate pelas tretas, pelo entretenimento, em vez de realmente pelas pautas e defesas dos candidatos. Puro suco da teoria crítica. Isso até me lembra a época das eleições de 2018, que eu falava com os meus amigos, citando, sei lá, o Cabo Daciolo, e eles só entendiam quando eu chegava e falava, não, pô, era o cara que fala glória a Deus, ou sei lá, o candidato padre dessas últimas eleições. Tipo, é comum isso, né? Quanto mais fora da casinha ou mais caricatos os candidatos fossem ali no momento, melhor para eles, porque eles ficavam e ficam, né, até hoje, dentro desse contexto, nos trending topics, por exemplo, por um tempão, tá ligado? Viram meme em tudo quanto é rede social. É isso. Assim, essa ideia de que a gente basicamente está consumindo a política como se fosse entretenimento de cinema, né? Não existe mais um jeito único, sério, assim, de se levar a política. Nesse cenário onde tudo pode virar meme e se tornar repetitivo e popular, porque as pessoas ficam com aquilo por muito tempo no imaginário coletivo. Então, passa a ser uma coisa muito complicada de se lidar. Sim. Tem até a cena depois do Jamie dentro do personagem ainda, né? Ele meio que explode em temperamento, interpretando o Waldo. E aí ele começa a descer a lenha nos políticos, a galera se identifica super com ele e tal. E aí depois chega um agente do governo de Washington pra falar com o Jamie e com o produtor, que é dono da empresa, né? Essa cena tem o diálogo-chave aqui do episódio, né? Nossa, com certeza, amigo. E é, tipo, quando ele chega e fala que o Waldo é uma figura política pública perfeita, que não tem tantas possíveis fraquezas que um ser humano tem, que as pessoas abraçam essa figura e tal. Personagem, né? O agente diz que. Aqui eu vou ler o que a gente transcreveu, porque é muito importante essa parte. Entre aspas. Poderia divulgar quaisquer marcas ou propagandas políticas com menos desvantagens que o mensageiro humano, com a meta e mensagem de esperança energizando os marginalizados sem espantar a classe média, vocês têm, e aqui o foco, um produto de entretenimento político global que as pessoas realmente querem. E poder levar isso, e podem levar isso para o mundo, né? E daí o Jamie ainda diz o quê depois disso? Ele fala rindo, tipo, Pringles, clara relação, né? Tipo, e a gente responde exatamente, sabe? Vocês estão ligados? A gente tem todo o ponto da nossa discussão das teorias aqui, nesse diálogo, completamente escancarados. O episódio deu pra gente isso. Foi um prato cheio quando a gente tava reassistindo, né? Já tava de graça. O cara literalmente pega tudo que a gente disse e compara com razão com a nata dos produtos de consumo. Comida industrializada, que é super popular no mundo inteiro. O Aldo, os políticos hoje são isso. Produtos de entretenimento para serem consumidos pelo público.
Não importa se tem algum princípio, ideias ou não. E nem Pringles. Que nem Pringles. Além de todo o fator desumanização, né? Da figura política envolvida nisso também. Eles são, de modo geral, quase que atores mesmo, como eu tinha dito do rolê, que é quase cinema. Uma peça ali com vários palhaços para o público se distrair das questões que realmente importam. Essa manipulação midiática essa manipulação midiática que mascara outras coisas mais urgentes que estão acontecendo. É engraçado que, tipo, o político perfeito é o que não é o mais humano. Uhum. Grande exemplo disso tudo são os candidatos caricatos que aparecem na corrida presidencial, que todo mundo sabe que ninguém leva a sério, e estão lá simplesmente uns bobos da corte pra gente que é público, que é massa, como os Darciolos e os padres Kelmas que surgem. Ao mesmo tipo o ex-presidente do Brasil, que não será mencionado, que a gente tinha dito no começo da conversa que basicamente só chegou onde chegou por ser meme. Ou também a ex-ministra Damares, que sempre tinha um absurdo por semana, basicamente, para falar, que basicamente cobria todo o resto das pautas que estariam rolando ali na esplanada, sabe, nas bancadas e tal, como uma cortina de fumaça, distraindo a gente do que realmente importa. Sim, e a galera virava meme e se fazia presente na mídia de alguma forma, né? Toda vez por incitar uns discursos de ódio, em quase toda brincadeira, reacionário, igual ao Valdo faz, né? Igual. O Aldo. Mas contanto que seja popular, que se torne algo capitalizado, como acontece com os apps do Aldo no episódio, tá tudo correndo conforme planejado, né? Tipo, Sim. é isso aí mesmo e é isso aí. Se é pop, se tem destaque no mundo dominado pela mídia, é boa publicidade. Inclusive, isso é até um ponto que se fala na teoria funcionalista, né? Mas a gente vai falar dessa teoria em um episódio especial que vai ser gravado. Então, esperem um pouco. Isso, ou se vocês vão provavelmente ouvir isso e todos os episódios já vão estar gravados, então decidam. Mas de fato a gente pode dizer que esse baixo nível de mensagem, na verdade, é o mais fácil e mais atrativo no meio midiático, né? E tá aí o resultado, na ficção, pelo menos. E na realidade também, né, amigo? Tipo, a gente pode dizer que realmente, infelizmente, é isso mesmo. Mas a gente também tem o fato de que as redes sociais e sua relevância nelas, né, ser relevante nelas, se tornou um fator importantíssimo, por exemplo, nas últimas eleições para presidente aqui no Brasil, não só pelo lado negativo da coisa. A maior concentração dos candidatos estavam nisso, né? Porque é nas redes sociais hoje, é nos grandes meios de comunicação de massa hoje, que se faz possível construir uma campanha maior, né? Disseminar mais ideias para os mais diversos eleitores em potencial. De uma forma ou de outra, a mídia não deixa de ser política. E é por isso que hoje temos muita fanfic de Lulinha e do Bolsonaro como um par romântico. A mídia influencia muito na política. Veja a imagem do Bolsonaro segurando um peixe. Foi literalmente essa imagem que o fez ser eleito. Ai, que realidade em que vivemos. Gente, estamos chegando ao fim desse EP, mas eu acho que rendeu pano aí para as discussões futuras, hein? Com certeza, amiga. Dando destaque principalmente para a parte da teoria crítica da comunicação, né? A gente percebe muitas nuances aí dos cenários políticos, do cenário político atual, né? A galera sendo eleita por ser caricatura e por se tornar, de fato, de alguma forma, famoso na internet. Toda a necessidade de se aparecer na mídia, independente de ser positiva ou negativamente, né? É como o Melody diz, falei bem ou falei mal, mas falei de mim. Pois é. Falando disso, observar esse tipo de ocorrência em Black Mirror acaba abrindo mais espaço para que a gente visse esse tipo de questão na vida real mesmo. Hoje está muito essencial a gente lembrar que política não é brincadeira.
Ainda mais tendo um espaço grande no espaço das mídias e outros veículos de comunicação. E lembrar também que a mídia sempre vai ser, de uma forma ou de outra, tendenciosa e parcial no que ela englobar mesmo, levando em consideração que, antes de qualquer coisa, ela põe a si mesma em primeiro lugar, hein? Então, retomando nossos pontos-chave abordados aqui, primeiro, na teoria empírico-experimental, a gente tem essa ideia de componentes na esfera da comunicação e a consideração do feedback como um ponto importantíssimo, como falamos sobre a resposta do público do Waldo, ou do Waldo, no Twitter, no X, e o ajuste de mensagens e questões posteriores. Tem também toda a coisa da persuasão do discurso, né, na campanha e tal, por meio de uma adesão ali do público. E se a gente fala da teoria crítica, a gente entra na parte da fusão dentro dos elementos ali da mídia. Sim, essa coisa de política agora se tornar um produto, uma coisa comercial, um entretenimento, de certo modo, baixando sua qualidade, né? Completamente à mercê de como funcionar dentro dos meios de comunicação de massa, porque são eles que dão visibilidade e alcance. Pois é, gente. Nosso episódio de hoje vai ficando por aqui, mas fica aí a indicação de quem curtir esse assunto e quiser outra mídia que tem essa pegada de construção política. O filme Mera Coincidência, de 1997. Muito bom, inclusive. Isso, Muito a bom. gente agradece a nossa professora de Teorias da Comunicação por ter trazido esse filme para a aula. E hoje a gente possa repassar repassar ele para os ouvintes, né? Para os nossos ouvintes. Que ele realmente é muito bom e tem muito a ver com o contexto que a gente está falando. Sim, sim. Selo Mirrorcast de qualidade. A gente vai ficando por aqui, mas não esquece que tem mais episódios vindo aí, tá? Obrigado a você que está ouvindo e lembre-se, da próxima vez que você se olhar no espelho, Talvez o reflexo revele mais do que você imagina. Jornada no resto do dia pra vocês, galera, e tchau, tchau. Até, gente. Prazer, Gabriel. Prazer, Gabriel. Tchau.